Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura do livro que a gente está fazendo capítulos de Só as Mulheres e as Baratas Sobreviverão, da Cláudia Taches. Capítulo 9. Esqueci de citar o meu pai na minha história do SOS Barata. Mas esquece, meu pai também já morreu, e 10 anos antes da minha mãe, e tinha horror de barata. Devo ter pego essa fobia dele. Eu adorava o meu pai. Passei a minha infância toda achando que ele era 1000 vezes mais bacana que a minha mãe. O freudiano Dr. Felisberto já faria as interpretações de praxe. Arrumaria um jeito de colocar sexo no meio. Bobagem. Eu nunca vi meu pai como homem. Sempre pensei nele como meu pai. Jamais casaria com meu pai e nunca quis tomar o lugar da minha mãe. Eu adorava ser filha dele, só que sentia uma estranha sensação de vergonha perto do meu pai. Quer dizer, não vergonha dele, que ele era bonito, bem vestido, inteligente, engraçado, sedutor, um ótimo homem, como pai, evidentemente. Eu tinha vergonha era de mim perto dele. Sei lá, eu era tão sem sal, eu, Dulce, com o perdão do milésimo trocadilho, tão sem encanto algum. Meu momento de glória era quando eu fazia o meu pai rir. Porque ele era tão engraçado, mas tão engraçado, que eu precisava ser muito boa para fazê-lo rir. E de vez em quando eu fazia. Nesses momentos, a minha autoconfiança ia nas alturas. Só que não durava muito. Se ele não risse na minha próxima piada, eu já voltava a me sentir um traste de novo. É estranho. Parece que a filha basta ser mulher para ter o amor do pai. Para mim, não bastava. Eu achava que tinha que ser igual ao meu pai para ele gostar de mim. Óbvio que o Dr. Felisberto daria alguma interpretação sexual para o caso. Ainda bem que eu nunca contei nada disso para ele. Mas o que eu queria dizer é que não adiantaria chamar o meu pai para matar essa barata, porque ele tinha tanto medo de barata quanto eu. Lembro de uma vez em que a família foi para a praia e minha mãe decidiu desintetizar a casa na nossa ausência. 15 dias depois, quando voltamos, tinha barata morta por todos os lugares. Na sala, nos banheiros, nos quartos, na cozinha. Tinha barata até nas 3 canecas que uma tia pintou com os nossos nomes. Foi o meu pai quem organizou a operação. Ele varreria o pátio e a garagem. E minha mãe e eu daríamos um jeito na casa por dentro. Mas eu me senti mal. Precisei deitar um pouco e acabei dormindo. Isso depois da minha mãe desinfectar cuidadosamente todos os cantos do meu quarto. Acordei com meu pai sendo atendido por um pronto-socorro. No esforço de varrer os bichos mortos, ele desmaiou, bateu a cabeça no chão e acabou levando 5 pontos. Pelo menos se livrou da limpeza, diria mais tarde. Então, mesmo que estivesse vivo, meu pai não me ajudaria em nada nesse momento. Não falei ainda. Nas minhas horas vagas, que são muitas, eu escrevo. Na verdade, as minhas horas vagas não são tantas assim. Além do trabalho da revista, eu tenho religiosamente minha ginástica, meu psiquiatra e minhas reuniões semanais com amigas. Fora encontros esporádicos com um ou outro cara. Ainda faço aulas de inglês 2 vezes por semana e gasto boas horas falando ao telefone. Uma agenda administrável, enfim, mas não me sobra tanto tempo quanto seria necessário para eu escrever com concentração, seriedade e essa ladainha toda que volta e meia os autores largam nas entrevistas. Talvez me falte talento também, mas entrar nesse mérito apenas contribuiria para aumentar a minha tristeza na noite de hoje. Meu assunto, basicamente, são homens, o que faz todo sentido no meu caso. Cada um escreve sobre o que gosta ou conhece, sejam guerras, sagas, relacionamentos, misticismos, música, opção é que não falta. Homem é um tema que, longe de dominar, eu aprecio. Quando comecei a construir histórias mais longas, que as redações de uma página e 5 parágrafos do vestibular, lá pelos meus 20 e poucos anos, foi sobre homens que eu escrevi. Vocação? Fazer o quê? Minhas amigas dizem que os homens dos meus textos são sempre problemáticos demais e pouco comprometidos com as mulheres. O que, se observarmos o material onde pesquiso, não chega a ser nenhuma incoerência. Elas reclamam também que todos os meus personagens masculinos são bizarros. Se depender da opinião das minhas poucas leitoras, minha carreira literária será tão fracassada quanto o meu sábado. Tirando minha mãe, que não tinha medo de barata, e uma amiga toda loira e fina que mata o bicho sem nojo e sem dó, acredito que não há mulher que não precise de um homem para matar barata. Por mais evoluída que seja, a mulher não a barata. Para todas as outras coisas, longe de mim querer ofender algum macho. Para todas as outras coisas existe Mastercard. Abrir vidro de compota, por exemplo.
Depois do advento dos personal trainers e do desenvolvimento dos bíceps femininos, o que uma mulher precisa de um homem para beber vidro de compota? Aliás, que mulher come compota hoje em dia? E para a tarefa clássica do homem, aquela básica que todo mundo conhece, ou pelo menos eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo conheça, a função reprodutiva sem fins reprodutivos, alguém já reparou na quantidade de órgãos genitais masculinos que o mercado de sexo oferece nas páginas de jornal? Desde extra brute com textura sintética de pele de afrodescendente até bifurcado com ventosas. No caso das mais modestas, deve ser possível encomendar um modelo mais comum, do tipo primo adolescente virgem ou santo padre tarado. Agora, prático mesmo seria pedir pelo número, como nas cadeias de fast food. Por exemplo, para mim o número 15, hoje eu não quero abusar. Eu quero Big, número 21. Tem o número 30 ou já saiu da promoção? O quê? Número 7, mas nem de graça. O número 18 vem com brinde? Que brinde? Bola anti-estresse? Fico com 2. Para viagem, por favor. Ah, se eu tivesse dinheiro para montar esse negócio, aposto que enriqueceria em 1 ano. Ou em menos tempo ainda, a continuar a escassez do produto no mercado. Pelo menos do produto de qualidade, aquele que vem acompanhado de um bom papo, uma gentileza, um telefonema no dia seguinte, desde que não seja a cobrar, como me aconteceu uma vez. O cara veio aqui em casa e foi tudo perfeito. No dia seguinte, o telefone toca. Chamada a cobrar. Quase não acreditei quando ele se identificou. Depois da musiquinha, bati o telefone na orelha do sujeito. Eu sou de graça, mas prejuízo não. A essa altura, ele já deve estar pensando que levou um cano. Logo de mim, que faço tudo tão certinho, que não me atraso e não chego antes, que pago em dia e não reclamo do preço, que faço o meu trabalho e ainda termino o dos outros. Não dá para entender como é que é assim, do nada, sem pedir licença, sem bater na porta, sem se anunciar pelo porteiro eletrônico, como é que essa barata entrou na minha casa para acabar com a minha vida social. E quem sabe com a sexual. Há meses esse fulano de hoje insiste em me encontrar, o que desperta em mim mais desconfiança que vaidade. Não dá para entender tanto interesse se eu nunca fui simpática, agradável ou, no mínimo, receptiva às tentativas dele. Só se for por isso. Mas hoje aceitei o convite, pelo mais óbvio de todos os motivos, que empurram uma pessoa para um encontro sem convicção. Há alguns dias, levei um pé na bunda do namorado com quem me ocupei no último ano. Um cara casado, com 2 filhos pequenos, que nunca prometeu se separar e ainda me passou uma doença venérea, que deve ter pego de uma das suas muitas mulheres e transmitido para várias outras. O pior foi a reação dele quando contei da doença. Não só negou ser o agente da coisa, como ainda disse que a culpa era minha, que quase saiu correndo no primeiro dia em que sugeri transar sem camisinha. Burrice que cometi para agradá-lo quando ele fez o anti-HIV, todo romântico como prova de sua saúde e sinceridade ilimitados. Depois disso, a história esfriou, desandou e desabou. E eu ainda passei por ignorante, aquela que corre um risco que não precisa para agradar um sujeito que não merece. Foi muito idiota, praticamente uma porta. Chega a me doer a horta, mas agora não importa. A doença venérea está sob controle. Já outra mais grave, a mental, é a única explicação para eu ainda sentir a falta de alguém que nunca esteve de verdade comigo. Só de toalha e com todas as luzes acesas. Se eu já não tivesse motivo suficiente para me deprimir, encontraria razões agora. Eu, que trabalho cercado por mulheres bonitas e peladas, pratico o velho discurso de que o físico não importa. Contudo, o conteúdo é o caminho. Não canso de repetir nos bastidores das fotos, enquanto os homens da equipe babam pelas modelos penduradas nuas em um lustre ou debruçadas em uma sacada com a bunda virada para a câmera. Conteúdo é tudo, mas a iluminação do meu quarto revela que as microvarizes de alguns anos atrás, as que começaram a aparecer no tornozelo e foram se desenhando perna acima, não merecem mais denominação tão modesta. Eu não as chamaria sequer de mini varizes. Creio que agora qualquer leigo diria que as veias azuladas querendo saltar da pele são varizes, varizes mesmo. Estranho eu não ter notado essa evolução antes. Pode ser apenas a luz forte demais, mas quer me parecer que o meu pescoço está mais enrugado do que deveria. Palavras do meu sábio pai, que morreu antes da humanidade congelar nos 30 e poucos anos com o Botox. Para saber a idade de uma mulher, basta olhar para o pescoço dela. Pois o meu pescoço se mostra um tanto cheio de pregas, visto deste ângulo. Meu pai, provavelmente, não me daria menos de 70.
Eu não me importo com o físico, mas dói ver que meus peitos caíram bastante nos últimos tempos. Bem que eu achei que o cara da doença venérea puxava e apertava demais. Esse troço tem lá sua função erótica, todo mundo sabe, mas é em primeiro lugar um órgão utilitário feito de músculos, pele e gordura. Se uma panturrilha, que é muito mais resistente, no máximo é acariciada, por que um peito deveria ser mordido e sovado sem medida como é? O resultado está aqui, claro como a lâmpada de 100 watts acima da minha cabeça. O tecido de sustentação não sustenta mais nada. A região foi manuseada além da conta. E eu ajudei, engordando e emagrecendo, 1000 vezes e pulando sem sutiã na cama elástica. Que um rapaz com quem passei o último feriadão de finados, o Rui, mantinha no quarto para o seu próprio prazer. A prudência manda apagar todas as luzes antes que algo mais grave aconteça. Mas é isso que a barata está esperando. Que a casa fique escura para ela andar livremente em cada cantinho. A gaveta das meias, a lata dos biscoitos, a caixa das fotos, a mala com os enfeites de Natal. A luz fica acesa. E o espelho eu cubro com a toalha de mesa da sala. Bom, terminamos mais alguns capítulos do livro. Espero que vocês estejam gostando. E em breve vamos terminar essa história. Paramos no capítulo 14. Até mais, tchau, tchau!